No ano de 1899, no município de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter um curioso caso descrito num jornal da cidade, referente ao que estava acontecendo naquele ano, que foi um ano particularmente de muito medo, um certo frenesi que se verificou não somente no Brasil, mas em vários países do Ocidente, relativo à passagem de um cometa. Muito bem, é que na verdade assim, o evento que se deu em Encruzilhada do Sul é associado à passagem do cometa, porém um evento muito, muito estranho. Mas primeiramente então eu tenho que introduzir sobre o que estava acontecendo em 1899 no Ocidente, mais particularmente Europa e nas Américas. Para buscar entender, eu me referenciei num artigo do astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que foi publicado no Caderno de Cultura da Folha de São Paulo, de 23 de março de 1997. O que estaria acontecendo naquele ano de 1899? Se esperava a passagem de um cometa pela Terra e o nome desse cometa era o cometa Biela. De acordo com os relatos da época, teve um astrônomo alemão chamado Rudolf Falb que profetizou, digamos assim, vamos colocar esse profetizou entre aspas, que esse cometa iria se chocar com o planeta Terra e trazer o final do mundo. Essa notícia ela ganhou grande repercussão na época, tá? Foi publicada em várias línguas, em vários países e gerou uma grande apreensão, um grande temor relacionado a essa possibilidade. Na verdade, o cometa Biela não passou em 1899. Essa informação era falsa e essa previsão do astrônomo também se revelou inverídica. Tá? Mas gerou uma comoção, gerou um grande temor em vários países do Ocidente e mesmo em países do Oriente, na Ásia, a suposta passagem desse cometa no ano de 1899, que acreditava-se que iria trazer o final do mundo. Penso que talvez por causa disso, as pessoas naquela época, mais especificamente no ano de 1899, tenham se preocupado mais em olhar o céu, olhar os sinais do céu, tá? É apenas uma suposição que eu estou fazendo, e fazer registros daquilo que eles vinham. Mas salientando, a suposta profecia desse astrônomo foi totalmente falsa, tá? Não houve a passagem desse cometa. E também não adveio o final do mundo, porque senão a gente não estaria aqui agora. Mas vamos tentar entender o que aconteceu em Encruzilhada do Sul nesse ano relacionado a um fenômeno atmosférico, tá? Muito estranho na maneira como ele é descrito. Mas primeiro eu vou fazer uma introdução também de alguns acontecimentos que aconteceram ali por volta do segundo semestre de 1899 no Rio Grande do Sul, em outras localidades. Muito bem, então registros dessa época relatando, no caso assim, avistamentos no céu, tá? O Correio do Povo de Santana do Livramento, na sua edição de 3 de novembro de 1899, faz a seguinte notação: tem sido aqui observado à noite, a olhos nus, um cometa. Mais adiante, o jornal O Comércio de Bagé faz a seguinte notação: tem-se visto ao lado norte do horizonte, a olhos desarmados, das 3 às 4 horas da madrugada, um cometa, mas sempre nesse horário. O Imparcial de Uruguaiana, na sua edição de 12 de dezembro de 1899, também fala o avistamento de um cometa volante, que passava do leste ao oeste. Uma outra publicação da época, que é o Anuário Militar do Rio Grande do Sul, do ano de 1900, sendo que o Anuário Militar de 1900 fazia registro das atividades militares no estado do Rio Grande do Sul de 1899. Eles narram na sua página 44 que entre setembro e outubro de 1899 ocorreu a observação de um cometa volante. De novo se utiliza essa expressão, cometa volante, em São Gabriel.
Na edição de 31 de outubro de 1899 do Diário de Rio Grande, há uma pequena nota no jornal que diz que o capitão da fragata Santa Maria observou 3 cometas adentrando a Barra na direção de oeste a leste, mas de tal maneira que eles caíram de forma precipitada, muito rápido, mas depois, próximo à superfície da Barra, eles descreveram no caso, uma trajetória retilínea, tá? Então, só para contextualizar, estavam sendo vistos esses cometas volantes nos céus do Rio Grande do Sul, principalmente nesse segundo semestre de 1899. Então tem registros em São Gabriel, Uruguaiana, Rio Grande, na região da Barra, Bagé e Santana do Livramento. Agora, propriamente, a gente vai passar para falar qual é a notícia que tem relacionada à Encruzilhada do Sul. A notícia que eu vou narrar agora, ela foi publicada no jornal A Razão de Encruzilhada do Sul, na sua edição de 19 de novembro de 1899. Então vamos lá. No dia 19 do corrente, ao meio-dia, mais ou menos, ouvimos gritos de admiração e surpresa que partiam da torre da igreja. Procurando saber o que havia, informaram-nos que lá se achavam alguns curiosos que, munidos de óculos, tinham ido observar a aparição do formidável cometa que devia devorar a Terra. Naquele dia, imediatamente mandamos um dos nossos companheiros de trabalho saber a causa de semelhante alarma. E imagine o leitor, qual não foi a nossa surpresa ao ouvirmos o nosso companheiro o seguinte: as pessoas que se achavam na torre da igreja haviam descoberto, com o auxílio dos óculos de que se achavam munidos, a umas 3 léguas da superfície da Terra, um enorme aerostato tripulado por 5 militares. Esses 5 militares está em itálico, está destacado. E tendo arvorado um grande pavilhão que lhes pareceu de cor encarnada. Cor encarnada é vermelha. E alguns afirmaram que havia, na parte superior do pavilhão, um quadro azul marinho, com raios encarnados. A princípio duvidamos, porém o nosso companheiro, que é um homem sério e que nunca viu sequer o Quaresma, nos afirmou que era exato, porque ele tendia a cair muito perto e também verificou o fato. Seguindo então, à vista de tal afirmação, não tivemos outro remédio senão pôr de parte todas as nossas dúvidas, e começamos a fazer 1000 conjecturas acerca do inesperado aparecimento do aerostato. Aerostato, na época, aí é uma observação minha, é a forma como eles descreviam os balões, tá? Que já existiam no século XIX, e já existiam as experiências desde lá do século XVIII, século XVII com balões, tá? Então, aerostato é balão. Seguindo o texto do jornal. Primeiramente pensamos que fosse alguém que fazia experiências a fim de descobrir a direção do balão, mas esse pensamento logo se desfez ao lembrarmos que o tal aerostato era tripulado por militares. E somente aqueles aerostatos de algum acampamento de tropas inglesas em operação no Transvaal, e, portanto, era consequência de algum temporal ou coisa semelhante, veio a dar até nós. Fazendo aqui uma pequena explicação. O jornal ele atribui que esse suposto balão, esse aerostato que foi visto ao meio-dia, próximo à torre da igreja, em Encruzilhada do Sul, era, na verdade, um balão, tá, inglês, um balão militar, da região do Transvaal. O Transvaal é uma região que hoje faz parte da África do Sul. Então está no continente africano. Então, supostamente, a interpretação do jornal é essa,
que o balão saiu de lá com 5 militares, cruzou o Oceano Atlântico e veio a dar no Rio Grande do Sul. Só que aí tem uma observação. Eu procurei saber a possibilidade disso, tá? De um balão tripulado da época, no ano de 1899, sair da África do Sul e chegar à América do Sul, mais especificamente ao Brasil, ao Rio Grande do Sul. Pois bem, no ano de 1901, próximo ao Aeroclube de Paris, na França, o balão N6, que tinha 622 metros cúbicos e um motor de 20 cavalos, quebrou o recorde de trajetória de um balão pelo ar. Esse recorde foi de 11 quilômetros. Então isso aconteceu em Paris, na França, um balão que percorreu 11 quilômetros, tá, no ano de 1901. Se esse foi o recorde da época, eu então descarto que em 1899 um balão tripulado com 5 militares tenha saído da região do Transvaal, na África do Sul, cruzado o Oceano Atlântico e chegado ao Rio Grande do Sul. Tá? Mas foi essa a interpretação que eles deram. Analisando então a notícia e procurando fundamentar a nossa ideia, pensamos na cor do pavilhão, que o maravilhoso balão trazia arvorado, e ficamos convencidos de que ele era de fato inglês, e se não partia dos acampamentos ingleses do Transvaal. Era naturalmente de ingleses, que seguiam daqui para lá a fim de auxiliarem o seu governo na luta que atualmente mantém contra os colonos holandeses. Finalizando o texto do jornal A Razão, há muitas pessoas que são capazes de atestar por escrito o que aí fica dito. Para vocês hoje esse curioso e insólito acontecimento que se deu em Encruzilhada do Sul no mês de novembro de 1899. Tá? Inclusive eles fazem uma interpretação na época dizendo que aquilo que foi visto no céu foi um aerostato, ou seja, um balão, que saiu da África do Sul, um balão inglês, que cruzou o Oceano Atlântico e chegou ao Rio Grande do Sul. Eu, pelas minhas pesquisas históricas, acho impossível, pouco provável, se a gente parar para pensar que em 1901 o recorde mundial de trajetória de um balão foi 11 quilômetros, quer dizer, completamente fora da possibilidade de sair da África e chegar à América do Sul. Mas é curioso porque essa notícia se insere em 5 outras pequenas notas, tá, observadas em jornais de outros municípios gaúchos, que falam desses cometas volantes e curiosamente também em direções opostas, né? Um cometa ele tende, eu não compreendo muito de astronomia, mas acredito que compreendo o básico, ele tende a ter uma trajetória retilínea, né? Ou numa direção só, não aparecendo no norte, no leste, no oeste, enfim. Mas essa curiosidade que eu trago sobre o suposto balão aerostato vermelho e azul marinho que foi visto em Encruzilhada do Sul pela população, registrado pelo jornal no ano de 1899.